Pois, amigos da Rede Globo, Bem, amigos da Rede Globo. hoje é Pancake Tuesday Pancake Tuesday. e eu não comi. A gente vai comer depois. É isso? Isso? Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar das 5 coisas positivas e as 5 negativas que a gente acha, na nossa opinião, e também da opinião de vocês, que a gente pediu lá no Instagram para que vocês comentassem qual a opinião de vocês também. Então hoje a gente vai compartilhar, na nossa opinião, as 5 coisas positivas e as 5 negativas. A primeira coisa, então, é dinheiro, né? A Irlanda é um dos maiores salários aqui da Europa. Então, isso para nós é um baita ponto positivo, né? Então pode ter certeza que vai conseguir fazer dinheiro. Assim, tudo depende do estilo de vida que tu tem, Cada um, né? Se muito tu festeiro, É. se gosta de ir pra balada, né? Tem Tomar gente bastante que- cerveja. Tem gente que acaba. A gente vê, né, pelos casos aqui, pelas pessoas que a gente acaba conhecendo durante essa jornada, e vê que tem muita gente que acaba gastando dinheiro em festa, em roupa, né? Pela questão de Exatamente. que as roupas de marca aqui sejam um pouquinho mais acessíveis, e acaba que gasta tudo e não sobra nada. Mesmo ainda fazendo tudo isso, ainda consegue juntar um pouquinho. Mas Até nesses casos extremos de pessoas gastadeiras, a gente vê que dá para Mas se a reservar. pessoa se controlar um pouco mais e souber, né, medir as suas compras, os seus, né, lazer, né, gastar com lazer, consegue ainda dar A uma gente até pode economizada fazer boa. um vídeo aqui para fazer uma simulação de mais ou menos os gastos versus aquilo que sobra, né? Mais ou menos para ter uma noção entre casal o quanto que pode sobrar, mas Irlanda pode contar que você vai conseguir juntar uma graninha e vai conseguir trabalhar, enfim, e vai conseguir se a tua ideia for voltar pro Brasil, vai conseguir juntar uma grana legal desde que tu tenha disciplina. Exato. E na nossa opinião, o segundo ponto positivo é poder viajar, né? Por estar aqui na Europa, fica muito mais fácil poder viajar para outros lugares na Europa, né? Então isso é um outro ponto positivo que a gente vê, Muito. né? A facilidade, né, de em uma hora e meia estar na Inglaterra, estar em Portugal. Então isso é um ponto positivo que a gente vê também dessa facilidade que tem por estar morando na Europa. Sim, então se tu tá pensando, já temos aí dinheiro, que é muito importante, e viagens. Então, 2 pontos positivos que, se você tá pensando em relação a isso, viagem e dinheiro, pode contar que a Irlanda fechou todas. E o terceiro ponto positivo, na nossa opinião, de viver aqui na Irlanda é a questão de poder aprender inglês. Em outros países aqui da Europa não se fala inglês, são somente poucos, 3, na verdade, países que a gente pode falar inglês e encontrar e ter essa possibilidade de falar. Então, esse é o nosso terceiro ponto positivo de poder vir para cá, morar, fazer intercâmbio, trabalhar, é de aprender inglês na Europa. E além disso, o nosso quarto ponto, que pega um gancho disso que a Aline falou, que além de aprender inglês, a Irlanda também permite trabalhar. Então Sim. esse é o nosso quarto ponto positivo, que é permitir trabalhar aqui na Irlanda. Então, se tu tá procurando algum país, né, para aprender inglês, para viajar, para fazer dinheiro, para ser fácil, né, para os brasileiros, para poder estar vindo e fazer o intercâmbio, né, se comparar dos Estados Unidos, Austrália, que é muito mais complicado visto, questão burocrática, é tudo mais complicado. Exato. Então, fecha aí o nosso quarto item sendo um dos melhores, que é poder trabalhar e estudar na Irlanda. E o nosso quinto e último ponto positivo é eles são muito receptivos com estrangeiros no geral, né? Obviamente que assim como existe em qualquer outro país, né? Existem as pessoas que não são lá tão receptivas, mas de modo geral, né, a maioria é bem receptiva, inclusive te ajuda, principalmente quando a gente está às vezes no centro procurando alguma coisa. Quando a gente está aprendendo inglês, tá aprendendo né? Inglês, eles veem que a gente está tendo dificuldade. Exato. Então, assim, de uma forma geral, na nossa opinião, realmente eles são muito receptivos a estrangeiros. Como a gente falou, com certeza vai ter pessoas que não são tão receptivas, ou não estão no seu bom dia, ou são xenofóbicas, enfim, acontece, a gente tem isso no Brasil também. Exatamente, então, mas de uma forma geral, são receptivos. Então, resumindo aqui, temos dinheiro, viagens, aprender inglês,
poder trabalhar e estudar, e de uma forma geral eles são receptivos. Então fica aqui os nossos 5 pontos positivos de viver na Irlanda. Agora a gente vai falar da parte aquela que nem todo mundo gosta de saber, mas é muito importante até para tua experiência aqui ser melhor. É bom vir para cá estando ciente de tudo que acontece, ou na nossa opinião, melhor dizendo, né, o que acontece. Porque às vezes quando tu vieres para cá, a tua opinião vai ser diferente, aquilo que é negativo para nós pode não ser negativo para você. Assim como o que é positivo para nós pode não ser para você. Então, na nossa opinião, o primeiro item negativo de viver na Irlanda é o clima, gente. No início, quando a gente veio para cá e as pessoas falavam disso, não era problema pra gente. Porque a gente tentou focar naquilo que era bom, né? Todas aquelas coisas positivas que a gente falou antes, a gente tentava focar. Só que ao passar do tempo, as negativas... Foi apertando mais o calo. As negativas vão se sobressaltando, digamos assim. Aquilo que já não importava tanto, já começou a importar um pouco mais. Por quê? Porque a gente vai entrando na rotina, né? As coisas já não são mais novidade. Então aí a gente já vai prestando atenção em coisas que a gente não prestava atenção antes. Então, se você perguntasse pra gente se era negativo o clima quando a gente chegou aqui, a gente dizia que não interferia na nossa vida, não era um problema. Até porque para nós também, né, por a gente vir do sul, o clima relativamente é parecido. Mas lá no sul tem muito sol, né? O Brasil inteiro não tem dificuldade para ter sol. Mas o ponto principal é essa questão clima, é pela falta de sol. Não é o frio. O frio não é problema, né? Vindo do sul, como o Cris falou, não é problema. Exatamente. O problema realmente é a falta de sol, a falta da vitamina D. Isso realmente influencia no nosso humor, isso realmente influencia na nossa vida e a gente está sentindo bastante. Então, é o primeiro item disparado na nossa lista de itens negativos. E o segundo item, então, para nós, como ponto negativo, é o aluguel. Os aluguéis aqui são bem difíceis, bem complicados de achar, e quando acham, os preços também são um absurdo. Gente, essa parte é bastante decepcionante, triste. Por quê? Porque se paga muito caro. Assim como nos itens positivos que a gente falou, a questão do dinheiro é muito boa e obrigada, a questão do aluguel é muito cara. Então, tu ganha muito bem, mas também tu paga muito caro. Talvez se a gente continuasse, né, tendo o excelente salário que aqui tem, mas não fosse pagar tanto com aluguel, sobraria mais dinheiro para fazer outras coisas. Muito mais. Porque uma média, assim, só para abrir um parênteses aqui, a gente ganha um salário mínimo de 1.600 por mês. 1.600 dificilmente tu vai achar uma casa boa, bem localizada, com 1 ou 2 dormitórios por 1.600. As faixas de aluguéis aqui estão beirando quase não, acima de 2.000 euros. Então, tá sendo mais do que o salário mínimo de uma pessoa. Então, essa parte realmente vocês já devem ter ouvido muito sobre isso. Isso para quem quer vir sozinho, né? É um problema, porque obviamente que... Entre casar é mais fácil, né? A pessoa, obviamente, tem que morar junto com alguém ou com outras pessoas, né? Não só com uma, com outras pessoas, para poder... Para poder rachar, né, essa despesa e equilibrar daí esse valor aí, né, absurdo de aluguel. Nosso terceiro item que a gente classificou aqui como negativo é viver na Irlanda por ser uma ilha. Infelizmente, a dificuldade de se locomover para outros países, né? Por exemplo, se a gente está em Portugal e quer ir para a Espanha, a gente pode ir de carro. Se a gente está na Alemanha e quer ir para a Holanda, também dá para ir de carro. Então, quando não é ilha, é muito mais fácil. Apesar de ter a opção do ferry, né, que pode ir de carro ou a pé, né, para outros países, não é muito atrativo o preço, né? É bem caro poder, né, tem essa opção, né? É uma ilha, mas tem essa opção. Tem o ferry, vai lá, paga um preço salgado. Muitas vezes é mais caro comparado com um avião. Então, assim, aí a gente acaba viajando mais de avião do que de carro. Mesmo tu não tendo carro, tu poderia alugar um carro e fazer isso que eu falei antes, de poder ir para outro país de carro.
sem enfrentar a imigração, demora no aeroporto. Tem que estar horas antes para poder pegar o voo. Tem que levar só uma malinha pequena, sendo que no carro tu poderia levar bem mais coisas, né? Bem mais malas, sem contar mochilas. que a viagem do carro pode se aproveitar, né? Enquanto tu tá viajando, todo o percurso até onde tu vai, tu pode estar aproveitando, né? Então a gente sente bastante falta, assim, de não ser ilha e poder ter mais facilidade de poder se deslocar aqui. Até porque... Mas é uma coisa que não dá pra mudar, né? Não tem o que fazer. Até porque em outros países ainda tem a opção de trem, né? Também. Por exemplo, Inglaterra, tu vai de trem pra França. Então essa é uma grande desvantagem. E o nosso quarto item negativo, na nossa opinião, é saúde. No Brasil, né, comparado com o Brasil, que são os únicos países que a gente já viveu, Brasil e Irlanda, a gente acha que o Brasil a gente trabalha mais com a prevenção. E aqui na Irlanda, eles trabalham mais apagando o fogo. Vou dar um exemplo. Eu para ginecologista, tá? Mulheres que querem ir até o ginecologista, aqui tem que esperar 3 anos. Lógico que tu pode pagar particular e ir quantas vezes tu quiser. Porém, se tu quiser pelo governo gratuitamente, eles vão recomendar que tu só apareça lá a cada 3 anos. Só que muita gente deve saber que muita doença acontece em intervalos menores e que podem ser agravados devido a essa espera. Então, não concordo, não acho legal. A prevenção em primeiro lugar sempre. O que a gente faz, né? É o check-up que a gente deve fazer todo ano, né? Pra poder... Acho que tanto para homem como para mulher, no Brasil a gente geralmente faz isso, né? Uma prevenção, não apagar incêndio e deixar acontecer um câncer, um problema maior. Como a gente já sabe, é sempre muito bom poder fazer um exame, né? E descobrir se tem alguma coisa ou não antes, né? Não esperar 3 anos. Imagina eu, né, que já tive um problema que eu descobri no Brasil durante umas férias, indo pro Brasil. Imagina se eu tivesse deixado para descobrir ele após 3 anos. Talvez seria algo muito pior, né? Algo muito mais agravado. Então, esse é o nosso terceiro, Cris? Terceiro item que... Quarto item que é negativo na nossa opinião, que é a saúde. Para emergência eles são muito bons, né? Para apagar fogo. Para apagar fogo eles são ótimos, né? Eu mesmo já utilizei, né? Como você já sabe. Já foi parar no hospital, inclusive deixa aqui embaixo se você quer ouvir essa história louca de o Cris ser parado no hospital e ter ficado 5 dias internado. Mas com relação a isso, a prevenção realmente é um ponto negativo para nós. E o quinto e último item é a dificuldade de fazer amizades. Eu acho assim, não importa se é brasileiro ou estrangeiro, irlandês, eu acho que sim, a gente tem bastante dificuldade de, não é nem fazer amizades, é solidificar essas amizades. Por quê? Porque as pessoas têm horários muito loucos, muito diferentes, a vida é muito intensa aqui, as pessoas trabalham, por exemplo, o que te importa é que lava pratos aqui. Ele trabalha sábado, domingo, não tem horário, de noite, de madrugada, e às vezes tu fechar ali os horários com aquela outra pessoa para poder encontrar ela é muito complicado. Não só esse tipo de trabalho, né? Outros trabalhos também, né? Às vezes a pessoa trabalha só de segunda a sexta, mas no período que ela tá disponível, né? Tu mesmo às vezes não tá disponível, ou ela tá... Ou às vezes de noite um pode, outro não pode. Ou até mesmo a pessoa vem pra cá e às vezes vai ficar 1 ano, 2 anos só, porque não tem visto, ou às vezes até mesmo não quer continuar aqui. Fora a questão que as pessoas vão embora, né? A gente tá aqui há quase 6 anos e muita gente foi embora. E a gente fica aqui, sofrendo com a falta da pessoa, e às vezes tu solidificou aquela amizade, né, conheceu bastante a pessoa, né, encaixou as ideias ali, gostou muito daquela pessoa e a pessoa vai embora. Então, assim, nesse ponto a gente tá, né, bem cansado porque é bem difícil de encontrar pessoas que tu possa contar. E amigo que a gente tá falando é amigo que tu pode contar. Então, nessa questão aí... E os irlandeses, eles são muito reservados, geralmente eles ficam no mundinho deles ali, óbvio que eu não tô generalizando, né, mas das experiências que a gente passou, a maioria deles fica nos seus amigos ali de infância, de adolescência... E era isso. E para nós também, que somos um casal que não gostamos de beber, também talvez
Quem gosta de beber talvez faça mais amizade. Mas aí, aí a gente tá falando de amizade de festa, né? Exato. E eu tô falando de amizade, né? De amizade mesmo. Que é o caso, acho que quem vem às vezes sozinho e gosta de festa, gosta de balada, né? Talvez vai conhecer muito mais gente do que a gente. Mas aquilo, vai ter as amizades de festas, né? Não... Talvez uma amizade que tu possa contar, né? Quando tu precisar. Enfim, cada caso é um caso, mas de uma forma geral, essa é o nosso último item aqui da lista de pontos negativos e infelizmente faz parte e a gente tem que conviver com isso. É isso. E muito obrigada por ter assistido. Se vocês quiserem ouvir mais pontos positivos ou negativos da nossa opinião, coloca embaixo. Coloca aí nos comentários. Quero ouvir mais, quero saber mais pontos positivos e negativos. Se ficou aqui até o final também, deixa aqui. Fiquei até o final, tô com vocês. Deixa o seu like. A gente adora saber quando vocês ficam até o final, porque a gente se sente motivado e vê que valeu a pena ter gravado esse vídeo e ter passado essas informações para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.